Senhores, o governo comunista do Nepal foi derrubado pelo povo daquele país. Como qualquer governo comunista, o governo do primeiro-ministro nepalês, senhor Sharma Oli, foi fecundo em casos suspeitos de corrupção, onde os favorecidos sempre eram empresários aliados da esquerda e o grande prejudicado era o povo. Percebam que a mídia brasileira não está dando muita atenção para a revolta do povo nepalês, e quando noticiam os fatos, o tom é de crítica ao povo e de anuência com o governo comunista. Senhores, o governo comunista que comandava o Nepal era corrupto, tirava o dinheiro do povo através do aumento constante de impostos. Porém, percebam que não foram a corrupção e a tributação excessiva as responsáveis pela queda do governo. A gota d'água foi a ação do governo, associado com a Suprema Corte daquele país, de tirar do povo o acesso às redes sociais. Em alguns vídeos deste canal, eu perguntei aos senhores o que mais afetaria suas vidas: uma semana sem o governo Lula-PT e o STF, ou uma semana sem as redes sociais? O povo do Nepal acabou de responder esta pergunta. E o roteiro da esquerda é o mesmo em qualquer lugar do mundo. Chegam ao poder por meios questionáveis, aparelham toda a máquina pública, os casos de corrupção começam a aparecer, sempre um maior do que o outro, aumentam a cobrança de impostos e o endividamento público, desrespeitam a propriedade privada e a família. Mas quando o povo começa a se revoltar, a usar as redes sociais para denunciar os casos de corrupção, a má gestão e a supressão gradual das liberdades, a esquerda alega que as acusações que são feitas contra ela são fake news, que são um atentado à democracia, e decidem que o melhor a fazer é acabar com a liberdade de expressão do povo. E caso os senhores tenham assistido aos vídeos que mostram a revolta do povo nepalês, creio que tenham percebido o contraste entre as casas onde os políticos moram e as casas humildes da população. E creio que os senhores também perceberam a ação das forças de segurança pública daquele país contra seu próprio povo e visando defender a esquerda corrupta que está no poder. Senhores, em qualquer lugar do mundo, sempre haverá um grupo de servidores públicos da área de segurança dispostos a agir contra o povo de bem e em favor de políticos notoriamente corruptos. Tudo em troca de um salário no final do mês. Eu pergunto aos senhores, sozinhos, os comunistas que comandavam o Nepal teriam conseguido prejudicar a população e tirar mais de 2 dezenas de vidas? Não, senhores. Os governos comunistas e liberticidas só conseguem fazer as atrocidades que fazem porque contam com o auxílio do braço armado do Estado, que só obedecem ordens e estão sempre prontos para agir contra o povo de bem. E aqui no Brasil está em curso o julgamento do ex-presidente Bolsonaro, que, a meu ver, é um jogo de cartas marcadas, mera formalidade, já que todos já sabem o resultado. E aumenta também a insanidade e a hipocrisia do governo Lula-PT, que agora, contrariando tudo o que sempre defendeu no passado, quer fabricar uma bomba nuclear para enfrentar ameaças estrangeiras, segundo as palavras do ministro de Minas e Energia, senhor Alexandre Silveira. Senhores, a última declaração pública do governo Trump, onde ele afirma que entre as possibilidades de ação contra o Brasil está o poder militar, não deve ser encarada como um simples engodo. O presidente Trump disse, no início de sua gestão, que uma de suas prioridades na América do Sul era atacar o narco-estado venezuelano. E está cumprindo o que disse. Mas vamos relembrar algumas declarações
dos mandatários do regime brasileiro. Primeiro, foi o presidente Lula dizendo que a vitória de Donald Trump seria a vitória do nazismo e do fascismo com cara nova. Depois, o deboche de alguns ministros do STF, quando o governo Trump sinalizou que poderia aplicar sanções contra o Brasil e contra todos os responsáveis pela supressão da liberdade de expressão. E tivemos a declaração do ministro senhor Alexandre de Moraes dizendo que somente se um porta-aviões dos Estados Unidos chegasse no Lago Paranoá, o governo Trump teria a capacidade de influenciar as decisões de parte do STF sobre as redes sociais. E, por fim, temos uma declaração do ministro de Minas e Energias do governo Lula-PT, senhor Alexandre Silveira, dizendo que o Brasil precisa pensar em ter uma bomba atômica para usar contra o que ele chama de ameaça estrangeira. Senhores, no contexto político atual, qual seria a nação que o governo Lula-PT considera uma ameaça estrangeira? No campo das relações internacionais, as palavras e pequenos detalhes têm um grande peso e passam uma mensagem. E eu pergunto aos senhores, com as declarações de alguns membros do Estado brasileiro, qual a mensagem que está sendo passada para o governo Trump? Será que o governo Lula-PT considera as ditaduras da China, da Venezuela, da Coreia do Norte, do grupo terrorista Hamas, ameaças contra o Estado brasileiro? Eu creio que a resposta seja óbvia para todos os que acompanham minimamente o cenário político internacional. Senhores, nesta questão da bomba atômica, hoje defendida abertamente pelo governo Lula-PT, nós enxergamos a hipocrisia da esquerda. Os mais jovens talvez não saibam, mas houve um político digno e admirável no Brasil, o doutor Enéas Carneiro. Eu não concordo hoje com todas as ideias que ele defendia na época, pois ele era um nacionalista e defendia um Estado forte, coisa que eu, como defensor do liberalismo austríaco, sou contra. Mas o doutor Enéas foi um homem à frente do seu tempo. E já na década de 80 e 90, falava sobre crise hídrica, falta de energia elétrica e sobre a necessidade de o Brasil ter uma bomba atômica como elemento de dissuasão contra outras nações mal intencionadas. Na época, o doutor Enéas foi taxado pela esquerda e pela mídia tradicional de fascista, foi ridicularizado por diversos jornalistas que criticavam o fato de ele saber falar bem a língua portuguesa. Sim, senhores, os jornalistas criticavam o doutor Enéas porque ele tinha um domínio absurdo da língua portuguesa e enalteciam o então candidato Luiz Inácio Lula da Silva porque ele falava tudo errado e, na visão deles, era um homem do povo. E hoje, no poder, o presidente Lula e a esquerda, que tanto criticaram o doutor Enéas por sua defesa de o Brasil ter uma bomba atômica, querem ter tal arma. A mesma hipocrisia da esquerda pode ser vista quando o presidente Lula assumiu o governo brasileiro pela primeira vez após o governo FHC. Quando o presidente FHC acabou com boa parte dos bancos públicos, que eram cabides de empregos, fonte de renda para sindicalistas e fonte de corrupção e de endividamento para o povo, a esquerda criticou o PROER e o PROES. Porém, quando estava na presidência, o mesmo presidente Lula que havia criticado o PROES e o PROER enalteceu tais programas e fez uso de práticas idênticas, como pode ser visto no livro A Moeda e a Lei, de Gustavo Franco, na página 721 e na citação de número 74, na página 806. Logo, senhores, se a esquerda te diz para ir por um caminho, pegue o caminho oposto. E com esse cenário, onde o governo brasileiro está lado a lado com as piores ditaduras do mundo,
É óbvio que o governo dos Estados Unidos não permitirá que mais uma ditadura se firme no continente americano. Senhores, o ex-presidente Bolsonaro quase morreu por conta de um ataque feito por um ex-filiado do PSOL, de nome Adélio Bispo. O criminoso Adélio Bispo foi filiado ao PSOL por 7 anos. Miguel Uribe, que fazia oposição ao governo de esquerda na Colômbia, foi vitimado fatalmente a tiros por um menor de idade. O presidente Donald Trump foi vítima de um atentado e, por sorte, sobreviveu. E hoje, um influenciador conservador ligado ao presidente Donald Trump, o senhor Charlie Kirk, foi vitimado a tiros fatalmente enquanto ministrava uma palestra em uma universidade. O senhor Charlie Kirk tinha como pauta a luta contra os movimentos identitários de esquerda dentro das escolas e que atuam buscando influenciar as crianças. Infelizmente, senhores, embora a direita seja sempre taxada de extremista, de violenta, de antidemocrática, os fatos nos mostram que a realidade é bem diferente. E hoje, com o voto do ministro do STF, senhor Luiz Fux, que jogou por terra a fantasiosa narrativa de tentativa de golpe de Estado, ficou claro para o mundo que o Brasil não vive uma situação de normalidade democrática. Eu estou gravando este vídeo bem tarde, na madrugada do dia 11 de setembro, e não tive tempo de fazer um vídeo analisando o voto do ministro, mas, se possível, amanhã farei um vídeo acompanhando detalhadamente o voto do ministro e postarei aqui para os senhores. Eu agradeço a todos que assistiram este vídeo e desejo que este resto de semana seja de paz e resiliência para os senhores. Fiquem com Deus e obrigado pela atenção.